Amados irmãos e amigos, amadas irmãs e amigas, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em você, com você e com os seus familiares. Obrigado pelos likes, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelas inscrições. Louvado seja Deus por todos vocês fazerem parte do meu canal. Estou muito feliz por todos aqueles que estão chegando agora no nosso canal. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe você, que você assista todas as mensagens. Lembre-se, esse canal é um canal de comunhão com Deus, de crescimento espiritual. Mas não faça desse canal a sua única fonte de aprendizado da palavra de Deus. Sua comunhão com Deus é preferencial. A sua comunhão com Deus é exclusiva e insubstituível. Mesmo aqueles que estão assistindo sem se inscrever, muito obrigado. Deus é contigo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito em vocês. Eu trocarei o coração, lhe darei um de carne e tirarei o de pedra. E o meu espírito novo eu colocarei para vocês agirem segundo a minha vontade. Busque sentir realmente o Espírito do Senhor, para você ser realmente modificado. Peça para Deus soprar o Espírito dele em você. Para onde vai, de onde vem, não podemos dizer, só sentir o que ele faz, o que ele traz, seus efeitos em mim, o vento sopra em mim. Não vejo, mas vejo o teu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, com o teu vento, mude o que sou neste momento. Assim é o poder do Espírito Santo em mim, sem notar e nem ver. Sinto a força que me fez reviver. O vento sopra em mim. Que ele sopre hoje na sua vida. Não vejo, mas vejo o seu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, com o teu
Obrigado, Senhor, porque hoje aqui, neste local que também é sua casa, porque seus filhos estão reunidos, nós sentimos a sua presença e hoje sairemos aqui agradecidos porque fomos batizados pelo teu Espírito. Que Deus esteja conosco. Amém. Amém? Ore. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Pai, e é na Tua presença que queremos viver para sempre. Mas estamos aqui ainda, Senhor, vivendo as nossas lutas do dia a dia neste mundo, sonhando com dias melhores e buscando, orando para que o Senhor intervenha em nossa vida e faça um milagre em cada um de nós, naquilo que nós estamos buscando. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos objetivos neste mundo, nós temos vontades, mas que acima de tudo, Senhor, a Tua vontade soberana sobrepuje a tudo que nós pensamos e tudo que nós sonhamos. Que os Teus caminhos, que são mais elevados que os nossos caminhos, prevaleçam em nossas decisões. E que a Tua vontade soberana seja também a nossa vontade no dia a dia. Nós oramos a Ti, Pai, que multiplique as Tuas bênçãos em nossa casa, em nossa vida, em nossas famílias, e que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor visite aqueles que estão hospitalizados, acamados em casa, aqueles que estão sofrendo de alguma perseguição ou alguma luta interna, pessoal, espiritual e emocional. Que a mão do Senhor concorra para que todos nós tenhamos felicidade, saúde e alegria. Faz um milagre, Senhor, hoje em cada um de nós e ajude-nos a lutar e viver para andar na Tua presença. Assim como Enoque, assim como Abraão, assim como Noé, que nós possamos sentir a alegria de obedecer à Tua vontade e seguir os Teus caminhos. Nós Te pedimos a iluminação do Espírito Santo para entender a Tua palavra agora. Oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia no livro de Judas. Nós vamos ler versículos 17 a 23. Diz assim: Vocês, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Estes são os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. Verso 20, desculpe. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos no temor, detestando até a roupa do teu corpo. Meus queridos, amados e amadas, olha que texto tremendo para a gente. Lembre-se que o objetivo de Deus para nós sempre foi o de você crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Deus não tem prazer, Deus não tem interesse nenhum que eu e você seja destruído, que a gente pereça ou que perca a vida eterna. Deus até permitiu a Babilônia na vida dos filhos de Deus israelitas. Por que Deus permitiu a Babilônia? Para trazê-los de volta. E quando o povo volta da Babilônia, eles percebem que os ídolos são inúteis, que os governos humanos são arbitrários, são destrutivos e que trabalham apenas pelos interesses deles, que não fazem bem ao povo de Deus. Mas a submissão às autoridades, a submissão aos governos,
levou o povo a compreender que o governo de Deus é melhor. Então, a Babilônia foi um ponto de conversão para o povo de Deus. Quando a gente lê o livro de Esdras, quando a gente lê o livro de Neemias, quando a gente lê o livro de Esther, a gente percebe que o povo, quando ele busca auxílio no poder humano, ele se perde. Ele fica desorientado. E ele acaba se desviando do caminho. Mas quando o povo busca a orientação de Deus, o povo percebe que Deus mesmo oferece auxílio. Deus mesmo se coloca à disposição dos seus filhos para trabalhar pela felicidade deles. No livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, nós encontramos que Deus disse que se o povo tivesse disposto a se colocar debaixo das suas asas, eles seriam protegidos de todas as tempestades que viessem no deserto e onde eles estivessem. Esse é o Deus que nós encontramos na Bíblia, um Deus interessado em você, interessado em sua felicidade. E aqui o livro de Judas apresenta então duas classes de cristãos. Nós vemos trabalhando isso desde as virgens nécias, né? As virgens prudentes e as virgens nécias. E na Bíblia nós vamos encontrar sempre duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nós vamos encontrar o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. Nós vamos encontrar o caminho estreito e o caminho largo. Nós vamos encontrar a porta estreita e a porta larga. Nós vamos encontrar em Paulo os filhos da ira e os filhos de Deus, os filhos da perdição e os filhos da salvação. Então, na Bíblia, nós encontramos duas classes. E aqui, Judas fala de duas classes de pessoas. Uma classe que está dentro da igreja, vivendo na igreja, andando na igreja, se alimentando das coisas da igreja e até subtraindo coisas da igreja, mas eles têm uma característica comum aí: eles não promovem a salvação, eles não promovem a vida eterna, eles não promovem o bem-estar dos filhos de Deus. Por quê? Diz o texto, é claro, eles são sensuais, dissimulados, arrogantes, enganadores, eles são rochas submersas. Quantos navios estão afundados nos mares por causa das rochas submersas? A maré subiu, escondeu a rocha, o navio foi passar ali e calhou na rocha. Lembra de Atos capítulo 20, Paulo fala que um navio, que ele estava indo para Roma, justamente deu de encontro a uma rocha submersa e foi estraçalhado pela rocha, porque eles não viram a rocha. E também não seguiram as orientações que Paulo tinha dado, porque o Espírito Santo havia mostrado para Paulo que aquele navio iria ser destruído pela desobediência daqueles homens. E Judas fala de cristãos que estão no meio de nós. Veja, gente, eu volto a repetir mais uma vez, por favor, quando você assistir essa mensagem, não sei quando você vai assistir essa mensagem, perceba que eu não estou apontando nomes de igreja, nem nome de pessoas. Por favor, eu estou falando de cristianismo. Dentro do cristianismo moderno, o cristianismo do século XXI, infelizmente, Satanás se introduziu dentro da igreja. De Judas, capítulo, no seu versículo 3 aí de Judas 1, verso 23, está escrito que muitos indivíduos entraram na igreja. Versículo 4, versículo 4 diz: certos indivíduos se introduziram com dissimulações na igreja de Deus, a coluna e baluarte da verdade. Nessa igreja, infelizmente, entraram pessoas não convertidas, não santificadas, não purificadas pelo Espírito Santo, e essas pessoas são um problema para si mesmas e para os demais crentes. E Judas escreve para os demais crentes, alertando os demais crentes de que, infelizmente, eles tenham cuidado, porque se introduziram dentro da igreja pessoas que não têm o Espírito Santo, e essas pessoas correm o risco
de levar você a sair da igreja, a perder a vida eterna, a perder a salvação. Versículo 3 diz que nós temos que lutar e batalhar para não perdermos a salvação. Agora, no versículo 12, ele fala desses homens. Ó, homens são como rochas submersas. Pessoas que entram na igreja e com aparência de cristão, com roupa de cristão, com, digamos assim, sentimentos de cristão, mas que não tem nada de cristão. Porque no versículo, na sequência, versículo 13 e 14, ele fala que são ondas bravias, espumando a sua própria sujidade. São ventos errantes que como folhas secas, que não sabe para onde vai, são levadas aí por toda sorte de vento de doutrina. Mas isso dentro da igreja. Eu falei numa das mensagens anteriores que nós temos dois inimigos terríveis, o eu, né? E nós temos pessoas dentro do cristianismo que, infelizmente, com a Bíblia na mão, estão dizendo que a mensagem da Bíblia mudou. Que nós temos que interpretar. Veja, eu não gosto muito da exegese. Eu gosto da homilética. Porque a exegese bíblica leva você a analisar e interpretar palavras. O que essa palavra quer dizer? Por exemplo, muitas pessoas hoje estão dizendo que, por exemplo, o casal está brigando muito, mas não tem relação sexual fora do casamento. Eles só têm relação sexual dentro do casamento, mas eles brigam muito. Então eles estão dizendo que quando Jesus de Cristo disse que adultério é a única causa de divórcio, eles estão dizendo que violência, ou seja, as brigas dos casais, né? Os desentendimentos, inclusive a incompatibilidade de gênio, é infidelidade. Ou seja, isso é interpretação. Quando você interpreta errado um texto, você cria um pretexto para gerar um contexto que leva você a distanciar-se da vontade de Deus. Jesus Cristo falou uma coisa bem clara. A única razão para o divórcio é adultério. Ah, Renivaldo, você não adulterou e divorciou. Não posso fazer nada. Porque eu não queria o divórcio, né? Lutei 2010, 2015, foi pedido o divórcio a mim. 2010, veio para mim uma carta de divórcio. 2015 veio uma carta de divórcio. 2017 uma carta de divórcio, terceira vez. Então você percebe que a felicidade de um casamento, ela não é possível se você não tem mais a confiança do cônjuge. Então se o cônjuge não está satisfeito com você, não está satisfeito com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes, e até com seus erros, porque qual é o ser humano que não comete erros? E eu já disse, na minha jornada aqui mesmo, eu já disse que os erros na vida cristã têm que ser pontuais. A gente não tem que viver do erro, nem no erro. Mas vão acontecer erros na nossa vida. Você e eu vamos cometer falhas, e muitas vezes falhas morais, falhas espirituais, falhas em todos os aspectos do relacionamento. Então a gente tem que perceber, quando a gente interpreta errado uma palavra da Bíblia, Jesus Cristo disse, a única razão para o divórcio é o adultério. E quando a gente agora começa a colocar aí, hoje tem muitas pessoas, inclusive líderes religiosos, defendendo que a irmãzinha deve se divorciar do irmãozinho só porque ele não é crente. Só porque ele não segue a igreja, só porque ele não segue, porque ele não faz algumas coisas que ela gosta. Então, alguns líderes religiosos estão incentivando o divórcio aí de qualquer jeito. Aconteceu isso no tempo de Jesus Cristo.
Então, não peca quem se divorcia sem o adultério. Não peca. Agora, uma questão séria é que Jesus Cristo deixou. A única razão para um novo casamento também é o adultério. Então, quem se casa depois de divorciado sem adultério, esse aí comete pecado. Então, você se divorciar para casar de novo é conveniência. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus Cristo condenou foi exatamente isso. Leia lá o livro de Mateus, capítulo 6. A discussão sobre o divórcio era os fariseus e saduceus, os sacerdotes, os líderes judeus estavam oferecendo carta de divórcio à revelia. O rapaz disse, não gostei da cara dessa mulher, não gostei da última palavra que ela falou comigo. Né? Digamos que ela foi assim, tanto ousada como Vasti, fiel a Deus como Vasti, porque Vasti era para desfilar nua, e ela disse, não vou desfilar nua. Eu posso até ir lá, mas vestida de roupa. E aí, como ela não quis se apresentar nua diante do rei, então eles aí baniram ela. Porque ela tinha princípio. Então, alguns judeus estavam recebendo carta de divórcio, porque as mulheres de princípio não estavam agradando aos seus maridos. Então, eles estavam dando carta de divórcio de qualquer jeito. Aí Jesus Cristo vai condenar exatamente isso. Ele vai dizer assim, se o divórcio não foi causado por adultério, infidelidade conjugal, relação sexual ilícita, como diz lá o texto de Mateus capítulo 18, né? Relação sexual ilícita, então a pessoa não tem direito a um novo casamento. Mas aí nós estamos vendo aí líderes religiosos de todas as igrejas, não estou falando só da minha não, todas as igrejas, líderes religiosos dentro do cristianismo estão incentivando o divórcio e novo casamento. Deus aceita isso? Então isso é interpretação da Bíblia. Agora, quando a gente começa a interpretar a Bíblia, aí essas pedras submersas são pessoas que vêm em nome de Deus aí como líderes espirituais, dizendo, não é assim, bem assim não. Né? Aí nós temos a questão do vinho, né? Vinho alcoolizado na Bíblia e vinho não alcoolizado aparece com a mesma palavra. É uma palavra só para vinho alcoolizado e vinho não alcoolizado. Então a gente pode beber, porque é uma palavra só. Jesus Cristo, por exemplo, pode ter multiplicado o vinho alcoolizado. Será? É isso mesmo que você vai... É assim que você vai ver o texto de João 3? Não, meus amados, para com isso. João 2, né? Não é assim não. Por quê? Quando o vinho é alcoolizado, observe, Noé bebeu e se embebedou. Aí houve maldição na casa de Noé. Provérbios 23, versículo 1. A bebida alcoolizada é alvoroçadora, ela é destrutiva. Provérbios 23, versículo 1. Abacuque 2 ou 3, fala que maldito aquele que dá bebida alcoolizada, fermentada ao seu companheiro. Bebe e dá de beber ao seu companheiro bebida fermentada e alcoolizada. Então há uma maldição todas as vezes que aparece a bebida fermentada e alcoolizada na Bíblia. E aí alguns agora estão aí dizendo que cerveja sem álcool também não é pecado. Mas aí o coração que não é convertido, o que acontece com o coração não convertido, meu irmão? Aí um líder da igreja que bebe cerveja, porque não é alcoolizado. Mas quando você está lá na fila do supermercado comprando, quem está olhando para você, está vendo a letrinha lá, miudinha, sem álcool? Está lendo? Ou ele está lendo lá cerveja? Então o ímpio está olhando para você, dizendo assim, olha, o crente ali com uma caixa de cerveja. Ó. Inclusive tem segmento religioso aí dizendo que você pode embebedar em casa. Não tem nada demais você beber um pouco de vinho alcoolizado em casa, desde que você não vá para o bar, para não dar mau exemplo. Ora, se é pecado beber, para mim é pecado beber em qualquer lugar. Então, cuidado com aqueles que andam interpretando a Bíblia, e Pedro fala desses que interpretam a Bíblia para levar você à perdição.
Observe aqui, diz aqui Pedro, observe o que Pedro diz, versículo 14 a 16 de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, 14 a 16. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenháveis por serem achados por ele em paz. O que é ser achado em paz? É quando eu olho para mim, eu leio a Bíblia, então nada na Bíblia me condena. A minha vida, meu comportamento, minhas palavras, minhas ações, quando eu olho, eu comparo com o texto bíblico, como Deus quer que eu ande, eu estou em paz. Paz é ausência de culpa. Paz é ausência de culpa. Então Pedro diz que a gente precisa ser achado por Jesus Cristo em paz e irrepreensível, sem mácula. Nada me condena, nada me repreende, nada tira a minha paz. A paz é a ausência de culpa. E versículo 15. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria perdição. Como é? Observe os interpretadores da Bíblia. Tem muita gente no cristianismo hoje com a Bíblia na mão, dizendo que a Bíblia mudou, que a gente precisa interpretar, que a gente precisa analisar o contexto, porque nós estamos numa nova cultura e a cultura mudou. Então, se a cultura mudou, a gente também não pode ir contra a cultura. E agora nós temos adaptado a Bíblia à nossa cultura. Porque a cultura de Deus é diferente. A cultura de Deus é: o mundo tem que se adaptar ao céu, não o céu se adaptar ao mundo. Percebe, meus irmãos? Judas está falando de um grupo de homens e mulheres que se levantam na igreja de Deus, no meio do povo de Deus, andando nas festas, nos congressos, nas reuniões dos santos, para dizer que Deus mudou. Que Deus alterou a palavra, que agora nós estamos vivendo uma nova cultura, e na nova cultura a gente pode fazer o que quiser, pode viver do jeito que quiser, porque Deus só quer o coração. Cuidado com as rochas submersas. Vamos voltar lá para Judas. Porque ele diz, olha, versículo 12, ele diz: são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando sem nenhum recato. As pessoas hoje estão dizendo claramente que sexo no namoro não é pecado. Vestir do jeito que quiser não é pecado. Comer o que quiser não é pecado. Você pode fazer de tudo, porque Deus só quer o coração. Agora, meus amados, a coisa mais triste aí diz assim, olha, são pastores que a si mesmos se apacentam. Diz que são pessoas desarraigadas, sem frutos, interesseiras, diz o versículo versículo 18, né? Haverá homens escarnecedores, andando segundo as suas paixões, promove divisões, são sensuais, não têm o Espírito Santo. São pessoas que simplesmente vivem para si mesmas. E o dramático disso tudo é que elas se colocam como modelos, como espelhos para você se mirar nelas. O grande problema dessas pessoas é que elas se colocam na igreja de Deus como espelhos, como modelos a serem seguidos. Mas não são como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Esses aqui não imitam a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele disse: eu vim apacentar as ovelhas, eu não vim apacentar a mim mesmo. Eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou.
Observe a nota tônica da vida de Jesus Cristo. Viver para a glória de Deus. Eu te glorifiquei na terra, disse Jesus Cristo, capítulo 17 de João. Agora glorifica-me junto a ti. E depois Jesus Cristo pede para o Pai também glorificar os apóstolos, os discípulos. Meu amado ou minha amada, o problema aqui é que essas pessoas não têm o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, elas vão levar você a acreditar em mentiras. E observe mais uma vez, eu volto a repetir, não estou falando de igreja A e igreja B. Estou falando de dentro do cristianismo. No primeiro século, no segundo século, terceiro século, começaram a entrar doutrinas na igreja, ensinos de demônios na igreja. 321, Diocleciano se converte entre aspas, né, uma conversão nominal, uma conversão política. Por quê? Porque até 305, 310, havia uma disputa muito grande. Todo imperador, todo rei que subia ao trono do Império Romano, eles simplesmente matavam, perseguiam os cristãos, porque havia disputa entre judeus e cristãos. Os judeus sempre incitavam os romanos contra os cristãos. E agora, Cláudio, no ano 54 até o ano 58, expulsou todos os cristãos de Roma, né, do Império Romano. É aí onde eles se espalham pelo mundo inteiro, Atos capítulo 8. E aí onde eles levam essa luz para o mundo inteiro, mas a perseguição não cessa. Mesmo eles indo para a Macedônia, indo para a Síria, indo para a África, eles vão enfrentar oposição. E agora eles vão ser perseguidos e mortos, espoliados. E Judas, ao escrever a esses irmãos que estão dispersos aí, ele diz: cuidado, porque no meio de vocês vai surgir pessoas com a linguagem suave, com a linguagem bonitinha, banqueteando-se no meio de vocês, com a linguagem, mas sem nenhum recato. Dizendo: não, isso não é mais pecado. Isso não é pecado. Viver amigado não é pecado, viver desse jeito não é pecado, viver daquele jeito não é pecado. Nada é pecado. Nada mais é pecado. Faça tudo com moderação, faça tudo com equilíbrio, faça tudo desse jeito. Mas isso mostra uma coisa clara para a gente, meu irmão. Essas pessoas não têm o Espírito Santo. E por que não tem o Espírito Santo? Por quê? Porque diz que eles rejeitam a palavra, rejeitam a profecia. Rejeitam os profetas, rejeitam a palavra dos apóstolos, rejeitam a palavra de Deus. Verso 3 e verso 4, eles dizem assim, que eles transformam em libertinagem a graça do nosso grande Deus e de Jesus Cristo. Ou seja, tornam a salvação uma coisa comum, torna a vida espiritual uma vida comum, uma vida banal, em que você pode desfrutar de todas as obras da carne, porque no final Deus é amor e vai salvar todo mundo. Cuidado, porque o texto é claro. Leia o livro de Judas, capítulo 1, e aí diz o verso 4, que eles são dissimuladores, né? E antecipadamente foram pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Ou seja, pode ser pessoas até consagradas na igreja, que você consagrou, né? Você consagrou, porque eles são dedicados. Estão sempre na igreja, estão sempre fazendo tudo na igreja, estão sempre preocupados em se apresentar, estão sempre preocupados em aparecer, exaltar a si mesmo, como os sacerdotes lá que iam para a porta do templo fazer longas orações, para serem vistos dos homens. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo fala que muitos iam para o templo simplesmente para para serem vistos dos homens, né? Para serem aplaudidos pelos homens. Olha a glorificação humana aí, ó. Lembra da mensagem de Jeremias? Trocaram a glória de Deus, do Deus vivo, pela glória das coisas deste mundo. E Judas fala que tudo isso eles fazem porque eles não têm essa característica, não tem o Espírito Santo agindo neles. Agora, o texto termina dizendo, meus irmãos, que nós
devemos orar no Espírito Santo para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja e que Ele estenda sobre nós a sua misericórdia para a gente não ser enredado por essas coisas. Leia o verso 20 e 21. Veja, verso 20. Vocês, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos por amor de Deus. Guardai-vos. Olha, Provérbios 4, 23, né? Tudo o que você deve guardar o seu coração, a sua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Olha a palavra guardar de novo aqui, né? Guardar aqui é você prestar atenção, é você vigiar, é você perceber, estar cercado de perigo por todos os lados. O diabo quer destruir você, o diabo quer machucar você, o diabo, lógico que ele não vem em pessoa. O diabo é sarcástico. Ele é astuto. Então ele não vem dizendo, eu sou Satanás e vou enganar você. Como foi que ele chegou a Jesus Cristo? Ele chegou como um anjo que veio do céu para confortar Jesus Cristo. Ele chegou como um anjo dizendo, olha, Deus está satisfeito com o seu jejum, Deus já está satisfeito com o seu sacrifício, mas existem algumas coisinhas que você precisa perceber. Será que você é mesmo filho de Deus? Olha que coisa terrível. Será que realmente Deus quer isso mesmo? É isso que Deus quer? Eu acho que Deus não quer isso não, meu irmão. Deus não quer isso não. Deus só quer o coração. Então para com isso. Nada de você ficar, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, nada disso, nada daquilo. Que religião é essa que só proíbe você, proíbe? Deus não é assim não, meu irmão. Deus mudou. Deus mudou. Preste atenção, Deus mudou. Aí o diabo vem com pessoas. Ele se transfigura em pessoas. Ele coloca os seus agentes na igreja. 2 Coríntios 4, verso 16, Paulo fala disso, né? Que anjos se transfiguram em ministros, em ensinadores. Meu amado, minha amada, você e eu estamos em grande perigo. Perigo lá fora, porque os homens vão se juntar, vão criar leis aí contra a vontade de Deus, contra as leis de Deus. E os homens vão se juntar e agora eles vão entrar na igreja. Dentro do cristianismo, vão pegar a Bíblia, vão começar a interpretar textos da Bíblia para dizer que Deus mudou. Que a verdade de Deus mudou por causa da cultura, por causa da época, por causa do tempo, por causa das pessoas. Então Deus alargou a porta, Deus alargou o caminho, Deus agora abriu, escancarou o céu aí para todo mundo. Não importa o que você está fazendo. E quando eu falei no início da nossa jornada, que aqueles que acreditam que uma vez salvo para sempre, estão no caminho errado, agora você percebe por quê. Mas muita gente está acreditando que está salvo e que está perdido justamente por causa dos ensinadores. Daqueles que estão se levantando com a Bíblia na mão. Estão sentados no trono de Deus, na igreja de Deus, como se fosse o próprio Deus. Isso é Satanás, meu irmão. Satanás ele não vem em pessoa, não. Ele manda os agentes dele. 2 Coríntios 4, verso 16, diz que ele se transfigura em ministros de justiça. E Judas aqui fala de pastores que apacentam-se a si mesmos. E eu e você corremos grande perigo. Agora a gente tem que orar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo a iluminação necessária para a gente aceitar a Bíblia como palavra de Deus, para a gente aceitar a verdade como verdade e a gente não se demover da nossa fé santíssima, da nossa salvação gratuita que Deus nos ofereceu. Leia Judas capítulo 1. Há uma salvação a ser mantida, a ser conservada. Apocalipse 2:10. Conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Há uma fé a ser guardada, a ser protegida, a ser edificada. E a palavra edificar aqui lembra da palavra que Jesus Cristo falou, né? Os que ouvem a minha palavra e praticam o que eu ensino, é como edificar a casa sobre a rocha.
Então, os que não praticam a palavra, diz Tiago capítulo 1, são como nuvens, são como espelho ofuscado, não guarda a aparência. Quando você sai da frente do espelho, você não sabe mais como está a sua aparência. Então, meu irmão, cuidado com os falsos ensinadores que se colocam como modelo para você seguir seus exemplos. Ah, minha igreja ensina assim, meu pastor ensina assim, minha pastora ensina assim, meu ancião ensina assim, ah, meu líder religioso ensina dessa maneira, então eu sigo o meu líder. Então você está dizendo que você está rejeitando a palavra de Deus pelo seu líder. Cuidado com os ensinadores. Jesus Cristo falou, Mateus 24, surgirão falsos pastores, falsos ensinadores, falsos profetas, falando mentiras, fazendo milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Só quem tiver o Espírito Santo regendo a sua vida, Judas diz aqui, ore no Espírito Santo, para que Deus guarde você dessas coisas e para que você receba a misericórdia de Deus de não deixar você se desviar do caminho. Só a misericórdia de Deus pode nos manter de fato e de verdade nos braços de Jesus Cristo. Porque a avalanche de mentiras pode sacudir você e levar você para longe de Deus. O diabo chegou para Jesus Cristo e disse, eu quero sacudir Pedro. E você acha que o diabo não está pedindo a Deus para sacudir você? O diabo pediu a Deus para sacudir Jó. O diabo veio para sacudir Jesus Cristo. Você acha que ele não recebeu ordem do céu? Até a vinda de Jesus Cristo aqui, até a morte de Jesus Cristo, até o dia que Jesus Cristo disse, está consumado, Satanás tinha acesso direto ao céu. Ele ia lá. Leia lá em Reis, quando ele aparece lá para dizer que poderia enganar Acabe. E hoje, meus irmãos, Satanás está enviando vários falsos profetas. Ó. A terra está lotada de falsos profetas. Andando segundo as suas paixões, ensinando mentiras na casa de Deus, interpretando a Bíblia ao seu bel prazer para enganar as pessoas e se tornarem populares, aceitos, e multidões os seguem. Só quem tem o Espírito Santo pode discernir essas mentiras e se manter protegido contra essas mentiras. Judas deixou claro, ore no Espírito Santo, você que tem a salvação garantida, você que quer edificar a sua fé, você que quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, você que é espiritual, você que quer ir para o céu, você que quer manter a vida eterna, ele fala aí que você precisa da vida eterna, manter a vida eterna, da manifestação de Jesus Cristo para levar você para a vida eterna. Você que quer essas coisas, você precisa do Espírito Santo. Você precisa orar no Espírito Santo, você precisa viver no Espírito Santo, você precisa viver para o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo é o que nos dá testemunho. O Espírito Santo é que nos esclarece. O Espírito Santo é o enviado de Deus, é o representante do céu para iluminar a nossa mente, para a gente não ser enganado nesses dias finais. Aqui fala de pessoas que vivem na igreja sem o Espírito Santo e pessoas que vivem na igreja buscando o Espírito Santo. De qual classe você quer fazer parte? Agora, os que buscam o Espírito Santo para viver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus, viver os ensinos de Deus. E aí você jamais vai ser iludido pelos ensinos do demônio. Ore comigo, querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Nesses dias finais, Senhor, ou nós nos alicerçamos na rocha segura de Jesus Cristo, ou nós nos alimentamos da palavra viva, ou iremos fracassar, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Estenda sobre nós a tua misericórdia, Senhor. E ajude-nos a valorizar a nossa salvação operada em Jesus Cristo. Ajude-nos a viver a salvação. Ajude-nos a buscar o Espírito Santo. Ajude-nos a viver no Espírito Santo, para que a tua palavra, Senhor, seja viva em nosso coração. E assim como Josafá foi vitorioso pelo Espírito Santo na batalha contra os amonitas,
assim como os filhos de Israel foram trazidos de volta aos teus braços de amor depois do cativeiro babilônico. Senhor, converte o nosso coração e ajuda-nos a beber das fontes das águas vivas, ajuda-nos a beber do Espírito Santo, ajuda-nos a viver no Espírito Santo, para que também a gente não seja enganado nesses dias finais, quando os falsos profetas têm se levantado para ensinar mentiras e usando inclusive a tua palavra, distorcendo a palavra do Senhor, como disse Paulo, deturpando as Escrituras para a sua própria perdição. Senhor, ajude-nos a evitar esses caminhos de maldade, esses caminhos de mentira, esses caminhos de perdição, e ajude-nos a nos abrigar nas asas da tua palavra. Nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.